irmãos que continuemos a orar uns pelos outros nas nossas dificuldades, nos nossos desafios, também na perda dos nossos familiares. Ainda agora apercebi-me que a irmã Domicília perdeu uma tia portanto, precisamos realmente interceder uns pelos outros. Irmãos, não há dúvida que temos de estar preparados para a nossa partida a qualquer momento, pelo que oremos e intercedamos uns pelos outros. Gostaria também de pedir aos irmãos que no final do culto fiquem só um pouquinho sentados, porque a Marta tem uma prenda para todos. Portanto, se os irmãos puderem no final do culto ficar um pouquinho sentados para a Marta dar a prenda, nós ficamos muito agradecidos, nós família ficamos muito agradecidos. Pelo que, irmãos, vamos ficar em oração silenciosa enquanto somos conduzidos no momento de prelúdio pela Ana Flávia. Está bem, irmãos? Bom dia, queridos irmãos. É um prazer estarmos aqui reunidos para louvar e adorar o nosso Senhor. E é isso que nós vamos fazer hoje com a leitura, com o começo. Vamos iniciar este programa com a leitura do Salmo 150, o último salmo no livro de Salmos. Um salmo que nos convida ao louvor ao Senhor. Nos convida a louvar ao Senhor não só no seu santuário, mas também por aquilo que Ele fez. Também descreve como nós devemos louvar ao Senhor e quem é que deve louvar ao Senhor. É um salmo então que explica toda esta doutrina do louvor. Então, assim diz a palavra do Senhor. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-nos com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Então aqui nós vemos que tudo o que tem vida deve louvar ao Senhor. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus tão maravilhoso que é 3 pessoas numa só. É impressionante pensar nisso. E é este Deus, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que nós vamos louvar com o hino do Cantor Cristão 385, que diz isso mesmo, que exaltado seja o nosso Deus. Então, de pé, vamos louvar ao nosso Senhor.
Tu vieste a esta terra através de Jesus para nos salvar, Senhor. E nós não temos, Senhor, que nos preocupar com nada, porque nós sabemos que contigo nós temos tudo nesta vida. Que tu nos sustentas, que tu cuidas de nós, que tu nos vais transformando. E nós ansiamos, Senhor, por aquele dia em que vamos estar glorificados, Senhor. Totalmente, Senhor, diante de Ti para Te louvar e para Te adorar, para sermos verdadeiramente aquilo que Tu nos chamaste para ser. Senhor, que este culto seja agradável diante de Ti. Senhor, é um culto simples, mas nós desejamos, Senhor, que Te agrade, que seja para Teu louvor e para a Tua adoração. Isto pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos ler agora uma passagem bíblica muito querida no Novo Testamento, que está inserida no Sermão do Monte, a passagem bíblica em que Jesus fala precisamente sobre ansiedade e preocupação. Podem sentar, queridos irmãos. É uma passagem bíblica em que o Senhor fala sobre como Deus cuida de nós em cada momento da nossa vida. Esta passagem é Mateus 6, dos versículos 25 ao 33. Eu vou pedir à irmã Lina que nos dirija nesta leitura. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quando a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestido, porque andeis solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer delas. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. E o Senhor ainda diz para não nos preocuparmos com o dia da manhã, pois o dia da manhã traz as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. E é isso que nós confiamos quando ofertamos, que é o que nós vamos fazer agora neste momento. Se os irmãos não se sintam constrangidos mais uma vez. Este vai ser o momento em que nós dizemos ao Senhor, Senhor, nós confiamos totalmente em Ti. Nós sabemos que Tu cuidas de nós em cada momento da nossa vida. E não temos que andar ansiosos, não temos que nos preocupar. O Senhor é que cuida de nós. O seu Senhor cuida de uma flor, quanto mais cuida de nós. E então, enquanto a irmã Lina nos ajuda com o levantamento dos dízimos e das ofertas, vamos cantar este cântico que diz que confiaremos no Senhor.
Graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade que podemos estar aqui na tua casa, Senhor. Te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, assim como tu mereces, Senhor. Tu, Senhor, mereces toda a nossa gratidão, Senhor. Obrigada, Pai. Te louvamos aqui as nossas preces a ti, Senhor. Os nossos agradecimentos a ti, Senhor, assim como tu és merecedor, Pai. Agradecemos, Senhor, pela nossa presença aqui neste dia, Pai, que nós vimos aqui, Senhor, também, Senhor, para engrandecer o teu nome, assim como tu mereces, Pai. Também te queremos agradecer pelas ofertas levantadas aqui neste dia, Senhor, que elas possam ser bem aplicadas na tua obra, Senhor. E agradecemos, Pai, por fazermos parte, Senhor, desta obra, Pai, porque tu nos escolheste, Senhor, e queremos, Senhor, ser dignos, Pai, de tudo aquilo que tu pões nas nossas mãos, Senhor. Queremos ser uns bons mordomos, Pai, para que tu, Senhor, nunca envergonhemos a tua palavra, Senhor. Obrigada, Deus, por esta oportunidade que tu nos dás, Senhor. Agradecemos tudo em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos irmãos, hoje nós vamos interceder pela Somália. A Somália é um país africano, Corno da África, então fica já ali quase a tocar no Iémen. É um país que é caracterizado por, infelizmente, ser conhecido pela pirataria. Também temos muitas organizações terroristas que se estão a mudar da Península Arábica para este país. Então acaba por ser quase como um ponto do extremismo islâmico. Por isso, o cristianismo acaba por ser um cristianismo que é perseguido e que as pessoas têm que viver de uma forma secreta, o que dificulta muito não só a vida cristã, mas também até o encaminhamento das crianças para os caminhos do Senhor. Ou seja, estas organizações terroristas muitas vezes aproveitam-se de países mais jovens para começarem a radicalizar então para os caminhos do islamismo extremo. Por isso, nós aqui hoje temos a oração não só para que os cristãos secretos tenham a certeza de que não estão sozinhos, mas que são amados por Deus. Também para que o Senhor proteja as igrejas, muitas delas que são secretas em casas, contra os ataques de extremistas islâmicos. E também para que os pais tenham sabedoria para ensinar as suas crianças nos caminhos do Senhor. Por isso eu vou pedir à irmã Flávia, se faz favor, para interceder pela Somália. Senhor, meu Deus, nós agradecemos a Ti, Pai, por esse dia, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, Pai, nesta manhã de domingo, Pai. E agora queremos colocar diante do Teu altar santo, meu Pai, um país chamado Somália. O Senhor conhece o Teu povo que mora ali, Pai. O Senhor conhece a Tua igreja ali reunida. Senhor, clamamos a Ti que o Senhor tenha misericórdia, Pai, do Teu povo ali. Colocamos diante do Senhor, ó Pai, aqueles cristãos, Senhor, que têm se reunido em secreto, ó Deus, pelas condições daquele país, que eles possam ter a certeza, Deus, de que eles são amados por Ti, de que eles não estão sozinhos ali. Ó Deus, como o Senhor foi com os Teus servos no passado, ó Deus, em situações tão difíceis, meu Deus, de perseguição, ó Deus, que o Senhor esteja com eles também, dando esse suporte, ó Deus, esse auxílio, para a glória do Teu nome. Também pedimos a Ti, Pai, que o Senhor esteja protegendo os Teus servos ali, protegendo também aquelas pessoas que às vezes não são cristãs, mas que não são extremistas, Pai. Que o Senhor esteja cuidando, Deus, guardando, Senhor, desses ataques de extremistas islâmicos. Senhor, também pedimos a Ti, Pai, que o Senhor dê sabedoria aos pais, Pai, que eles possam ensinar, ó Deus, as suas crianças no caminho que elas devem andar. Pai, em nome de Jesus, o Senhor esteja abençoando essa geração que tem crescido, ó Deus, ali mesmo em meio àquela luta, Pai, mas tem crescido, ó Deus, ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor esteja dando firmeza a essa geração, firmeza aos Teus filhos ali, Pai. Ó Deus, dê graça a cada um deles ali,
E, ó Deus, que cada dia nós possamos nos alegrar com o Senhor, de morarmos em um local em que podemos ter a liberdade de cultuar o Teu nome, que possamos valorizar, Senhor, essa bênção que o Senhor tem nos dado. Abençoe os Teus servos, nossos irmãos em Cristo. Em nome de Jesus que te oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos, vamos ficar de pé para ler a carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 4, os primeiros 9 versículos, em que Paulo está a exortar esta igreja em Filipos para permanecerem não só alegres, mas também unidos e para serem uma luz neste mundo através da alegria e também terem a certeza que o Senhor está com os irmãos em cada momento. E essa certeza faz com que nós também sintamos paz no nosso coração. Por isso, vamos ler esta passagem bíblica. Eu vou pedir à irmã Lúcia, se faz favor, para fazer a leitura. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti. Pensem concordamente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontraram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Obrigada. Então nós temos esta certeza que Deus cuida de nós em cada momento da nossa vida. E isso que agora nós vamos cantar, já com os corações a prepararem-se para a mensagem que o pastor Maurício vai entregar esta manhã. Vamos cantar este hino. Deus cuidará de ti. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Tens os seus
entregar esta manhã por parte do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo que já temos podido, Senhor, expressar com as nossas orações, com os cânticos, Pai. Obrigado porque tu cuidas de nós, obrigado porque tu nos sustentas, tal como temos acabado de entoar e também de orar a ti, Pai. Obrigado, Senhor. Agradecemos também pela tua palavra, Senhor, pela tua bendita palavra, que nos auxilia, Senhor, que nos ajuda a realmente conhecer-te, compreender-te, amar-te e obedecer-te, Senhor. Agora, Pai, dirige o teu servo. Te pedimos que tu o uses poderosamente para a tua honra e para a tua glória. E também te pedimos que abras as nossas mentes, a fim de estarmos atentos à tua palavra, Senhor, e podermos compreendê-la para a praticar. Que não fiquemos somente pelo intelecto, mas que passemos à ação e vivamos a tua palavra diariamente, tal como Paulo, teu amado servo, nos advertiu e nos instruiu para vivermos, Pai, para praticarmos. Ajuda-nos, Senhor, e dirige-nos em tudo, pois te pedimos para a tua honra e glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gostaria de saudar, todos os irmãos com um bom dia, que a graça e a paz seja sobre as nossas vidas, nessa manhã, que as misericórdias do Senhor sejam sobre a nossa vida. Não tem como, irmãos, nós não nos emocionarmos, e nos sentirmos realmente comovidos, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Como os cânticos bem falaram, nós precisamos confiar no Senhor. Nós, de fato, começamos a olhar, a grandiosidade do nosso Deus, o que o nosso Deus representa para nós, e nós estamos aqui para oferecer esse momento para Ele. Nós sabemos que, por mais que nós façamos, nós não fazemos nada, o tamanho do que Deus fez por nós, a grandiosidade do que Deus fez por nós, quando Ele, por amor a nós, enviou o seu único Filho para morrer. Então, nós estamos aqui buscando fazer, aquilo que realmente, nós temos que fazer, porque nós somos criados, irmãos, para a glória de Deus. Então, nós estamos na casa do Senhor nada mais para poder glorificar o nome dEle, para poder dizer que Ele é Deus, que Ele é sobre todas as coisas da nossa vida e que nós adoramos a Ele, acima de todas as coisas, que a Ele nós realmente prestamos nosso culto. Então, é motivo de nós nos alegrarmos e nos emocionarmos com a grandiosidade que Deus fez por nós e saber que Ele cuida de nós. Nós vimos os cânticos, que nós não, a palavra também que foi lida, que nós não devemos nos preocupar com aquilo que ainda está por vir. O dia de amanhã não pertence a nós. Por mais que muitas coisas trazem preocupações, porque nós somos seres humanos. Mas nós vamos ver hoje nessa história, nesse texto, do capítulo 24 de 1 Samuel, justamente o cuidado de Deus para com o seu servo. Que Deus, assim, desde o início, Deus foi conduzindo cada momento da vida de Davi. E nós vamos justamente ver hoje, mais uma vez, essa continuação desse cuidado, dessa proteção de Deus para com a vida do seu servo. Porque quando nós realmente, irmãos, buscamos ao Senhor com fidelidade, quando nós realmente, irmãos, declaramos que só Ele é Deus na nossa vida, quando nós somos fiéis ao Senhor, não tem porquê, irmãos, Deus não vai nos desamparar, Deus não vai nos deixar, irmãos, de qualquer maneira, não, Deus vai cuidar de nós. Não é que nós não passemos por situações difíceis, mas Deus está conosco, é isso que vai nos dar força, é isso que vai nos fazer continuar, caminhar, saber que nós temos um Deus que é poderoso, irmãos, um Deus que está acima de todos os deuses, um Deus que verdadeiramente é um Deus que fala, é um Deus que ouve, é um Deus que vê, é um Deus que contempla a nossa situação. Então nós vamos ler agora, nesse capítulo 24, não é extenso, são apenas 22 versículos,
Então nós vamos passar agora a ler a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 24, que diz: Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o vento. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: Hoje é o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: Ó rei, meu senhor! Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, e vê que aqui a orla do teu manto na minha mão. O fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me atirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma fuga? Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul essas palavras, disse Saul: É isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te paguei com mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu me não mataste. Porque quem há que, encontrando o inimigo, o deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei, e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e esse se foi para a sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar seguro. Amém. Nós vemos a história, né, irmãos, a continuação da história de Davi. Nós vemos que Saul, ele não se cansava de tentar tirar a vida de Davi. E nós podemos observar, né, no capítulo anterior, né, que o pastor teve a trazer a palavra do Senhor, que nós vimos um Davi que havia se voltado para Deus, né, um Davi que havia quebrantado o seu coração. É um Davi que passou por grandes perigos, né, inclusive perigo de morte, mas que foi o quê? Alcançado pelas misericórdias do Senhor.
né? Nós vemos também que existiram povos, né, pessoas que traíram ou mesmo iriam trair, né? Que nós vemos ali o povo de Keila, né, como nós vimos na palavra, que ia ser atacado ali pelos filisteus. E Davi, a saber dessa história, dessa situação, o que ele fez? Ele foi com seus homens para proteger Keila. Só que Deus, quando Davi consultou o Senhor, né, o que o Senhor falou para ele? Que o povo de Keila iria entregar Davi aos seus inimigos, ao próprio Saul, né, que era o seu suco, mas nós somos o inimigo. E depois, logo depois, nós vemos também da traição dos zifeus também. Então nós vemos que Davi naquele momento foi marcado também por momentos de traições, por pessoas que talvez ele confiou, porque eu ajudei aquele povo, então esse povo há de, vamos dizer assim, pagar o bem com o bem, não é? Mas na verdade nós vimos que Deus mostrou que eles iriam trair também. Então nós vemos que foi marcado também por traições no capítulo anterior. Então, por isso, irmãos, por mais que tenhamos pessoas, né, na nossa vida, ou pessoas que estão à nossa volta, nós temos que buscar de Deus, né, irmãos, para que Ele nos dê discernimento quanto a quem são essas pessoas. O mesmo Deus que usou, né, que falou ali com Davi, Deus é Deus que fala conosco, Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Então nós precisamos buscar de Deus para que Ele realmente nos dê essa sensibilidade para nós percebermos, irmãos, quem está à nossa volta, quem são as pessoas que de fato, né, merecem a nossa confiança, porque muitas vezes as pessoas começam a abrir o coração e dizer coisas particulares para pessoas que muitas vezes não querem o nosso bem e por trás vão o quê? Maquinar algo diante daquela situação. Então nós vemos que ali, naquele capítulo anterior, foi marcado também por traição. Mas nós sabemos que o nosso Deus é perfeito. Nós sabemos que no nosso Deus não há dúvida. Nós sabemos também que no nosso Deus nós podemos confiar, não é? E no nosso Deus não há dúvida, no nosso Deus há o quê? Convicção, irmãos. O nosso Deus prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Então o Senhor prometeu, Ele é Deus que cumpre. Ele não vai deixar, a sua palavra não vai voltar vazia. Vai se cumprir, porque a palavra dele, as suas promessas são verdades, e a palavra do Senhor se cumpre a cada dia, então nós precisamos confiar. Irmãos, o capítulo que nós acabamos de narrar, tem um grande acontecimento por parte de Davi, não é? Que nos mostra que precisamos do que, irmãos? Acima de tudo, nós precisamos o que? Orar. Nós precisamos orar ao Senhor. Nós precisamos buscar a justiça do nosso Deus, não é? Nós, por mais que nós muitas vezes não vemos uma resposta, talvez nós ainda não vislumbramos algo acontecer naquele momento, mas nós precisamos crer. A fé é nós crermos naquilo que nós ainda não vemos, é nós buscarmos por algo que ainda nós não contemplamos, mas que nós esperamos que vai se cumprir. Só que para se cumprir, irmão, segundo a vontade de Deus, há um tempo. Então esse texto vai nos trazer também sobre nós pagarmos o mal com o bem, sobre nós sabermos esperar no Senhor, o tempo de Deus. Então vai trazer para nós grandes ensinamentos. Então nós vemos aqui, irmãos, que precisamos orar, precisamos buscar em Deus a justiça, porque nós vemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que pecou, sim, mas era um homem que se arrependeu. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que estava o quê? Sofrendo injustiça. Porque Saul não tinha nada para acusar, né, Davi. Mas simplesmente o fato dele ter no seu coração implantado, deixado, né, Satanás colocar no seu coração a inveja, né, ou mesmo ciúme, porque Davi era uma ameaça para que ele pudesse perder o seu reino. Ele estava preocupado em não perder o seu reino. Então nós vamos ver, irmãos, que de fato nós precisamos verdadeiramente confiar no Senhor. Nós precisamos verdadeiramente pagar o mal com o bem, porque é assim que o Senhor vai nos abençoar, não é de outra forma. Então, irmãos, Davi teve Saul em suas mãos, mas pagou o quê? O mal com o bem. Não ousou atentar contra a vida do rei Saul, porque embora o rei Saul estivesse totalmente insano nas suas atitudes, mas ele outrora fora ungido por Deus através da vida do profeta Samuel.
Então, Davi não ousou, né, tocar, matar, tirar a vida de Saul. Irmãos, quais têm sido, né, os nossos lamentos, né? Quais têm sido os nossos choros, né? Eu tenho para dizer para nós todos aqui, que Deus é o nosso juiz, não é? Ele é quem vai julgar-nos as nossas causas. Nós não podemos tentar fazer justiça com as nossas próprias mãos. Não vai valer a pena, irmãos, né? Eu vou citar aqui uma situação que houve, né? Um caso assim concreto do meu patrão, que ele é agente de execução, e ele tem que tomar algumas providências, inclusive às vezes tirar, né, a pessoa do imóvel se ela está de maneira inadequada naquele imóvel. Se tem decisão judicial, né, ele tem essa autoridade para poder fazer isso. E tinham pessoas que estavam no imóvel, determinado imóvel, e não queriam sair. Mas naquele momento, as pessoas foram meio que violentas pro lado dele. E ele teve que fazer o quê? Ele falou assim, eu não podia ir contra. Primeiro porque eram mulheres, né? E segundo, que isso, ele iria perder o direito dele. Se ele fosse bater nas mulheres, se ele fosse fazer algo ali, o que ele fez? Ele recuou e ele não cumpriu com aquela obrigação. Então, irmãos, nós não podemos, de igual modo, principalmente como servos do Senhor, né, querer resolver as coisas com a nossa própria força ou com as nossas próprias mãos, fazer justiça, não, porque Deus, que é o nosso juiz, é Ele quem julga a nossa causa. E nós vemos que Davi, em todo o tempo ali, irmãos, por tudo que ele passava, mas ele estava esperando no Deus Todo-Poderoso, no seu justo e reto juiz, porque dele veio a verdadeira justiça. Nesse mundo nós podemos presenciar justiças humanas, mas muitas vezes nós são falhas, mas a justiça do nosso Deus não é falha, ela é certeira. Então nós precisamos confiar que o nosso Deus é o justo juiz e Ele vai julgar a nossa causa diante dos homens. E nós vemos que Davi ali confiava no Senhor. Então que nós possamos confiar também como Davi no Senhor. Irmãos, nós vemos aqui logo no início, no verso 1, diz sobre: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. En-Gedi, irmãos, está localizado no deserto, no sul de Jerusalém, na costa do Mar Morto. Né? Enquanto Jerusalém está 800 metros acima do nível do mar, En-Gedi está 400 metros abaixo do nível do mar. É como se fosse um oásis, irmãos, no meio do deserto. É um lugar realmente de abrigo, com muitas cavernas, não é? Cachoeiras, uma vegetação típica. Inclusive, eu tive a ver, irmãos, que lá existe uma árvore, que dessa árvore, eu não vou ter o nome agora, é um nome científico, foi tirado a coroa que foi colocada sobre a cabeça de Jesus quando ele estava para ser morto. Então, nessa região, existe essa vegetação que foi utilizada como a coroa sobre a cabeça de Jesus. E os animais, irmãos, da região, né, como nós vemos aqui, as cabras monteses, né? Ali próximo, irmão, existia uma fonte. Por esse motivo foi criado o quê? Um curral de ovelhas. Ali fala que ele passou próximo, Saul, de um local onde tinha um curral de ovelhas. Então, ali foi criado um curral de ovelhas. Para quê? Para que aqueles pastores peregrinos que passavam por ali pudessem colocar, né, as suas criações ali que eles estavam responsáveis, para que pudessem ter ali água, ter um momento talvez de descanso, né, naquela caminhada. Então os pastores levavam essas ovelhas para ali. Então era um lugar, irmãos, também de busca. É um lugar, irmãos, para que tivesse um momento de reflexão. Então En-Gedi era principalmente um lugar para buscar a Deus. Então nós vemos que naquela fuga, né, de Davi com seus 600 homens, 400 a 600 homens, ele foi buscar refúgio em En-Gedi, que era esse pequeno oásis no meio do deserto. Se os irmãos quiserem depois pesquisar, os irmãos pesquisem que tem, inclusive, atual, né, vídeos que mostram, né, principalmente que sejam cristãos, né, evangélicos, que mostram e contam essa história. Então é algo muito interessante. Então Davi foi buscar refúgio naquele lugar. Foi ali se refugiar, né, nos braços também do nosso Senhor, buscar em Deus a proteção. Então nós vemos aqui, irmãos, nos primeiros versos,
que conta, relata essa situação. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engedi. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo o Israel e foi ao encalço de Davi e dos seus homens nas faldas das penhas das cabras monteses. Então nós vemos que Saul acabou de perseguir ali os filisteus, né? Acabou de ter uma guerra, mas ele soube que Davi estava ali em Engedi e Saul já se caminhou para lá. Então eu fico imaginando, irmãos, como que era terrível, né? O inimigo estava usando ele, a mente dele estava só voltada para destruir Davi. Nós vemos que ele acabou de sair de uma guerra, devia estar até cansado, eu imagino, né? Saul talvez já não era mais aquele homem, não era mais tão jovem, mas ele continuou no seu intento de perseguir, né, a Davi. Então, irmãos, esses primeiros versos, 4 versos, nós podemos observar nos propósitos de Deus que não há coincidência. Eu achei interessante que eu estava, quando nós vemos que Saul, tentou aliviar o seu ventre e dentro de várias cavernas ele foi entrar justamente na caverna em que Davi estava. E aí o Pedro veio perguntar: ô pai, mas será que foi Deus que colocou a vontade dele aliviar o ventre? Né? Será que foi Deus que colocou? Mas Pedro, Deus faz o que ele quiser. Mas assim, o fato é que justamente naquela caverna, irmãos, tem muitas cavernas, e ele foi justamente na caverna em que Davi estava. Então nós vemos o quê? Que nos propósitos de Deus não há coincidências. Então o rei Saul, novamente, após uma luta contra os filisteus, logo que sabe o paradeiro de Davi, vai à sua caça. Né? Ele foi a uma caça, irmãos, como se ele tivesse para caçar um animal selvagem. Então ele foi atrás de Davi, alguém que era do seu meio, casado com a sua filha. Ele era sogro, não é? Ele fazia parte da sua família, mas o inimigo colocou tanto esse pensamento de morte que ele foi perseguir ali Davi e acabou a entrar na mesma caverna. Então é incrível, irmãos, trabalhar de Deus. Em meio a tantas cavernas, o rei Saul foi aliviar o seu ventre na caverna em que Davi estava juntamente com seus homens. E interessante que dentro de caverna, a gente imagina que qualquer barulho, né, deve reverberar, né, faz, assim, então nós começamos a imaginar, devia ser uma caverna realmente que existem lá, cavernas muito grandes para comportar tantos homens como estavam com Davi. Mas, de alguma maneira, Saul não percebeu. Saul não conseguiu ouvir talvez um barulho que pudesse mostrar que eles estavam ali. Só que Saul estava o quê? Numa posição fragilizada. Saul estava num momento difícil, porque se alguém fosse ali, qualquer pessoa, irmãos, poderia tirar a vida de Saul. Mas Davi estava ali próximo. Davi tinha essa possibilidade, né, de avançar e ali acabar de uma vez por todas com aquela perseguição que ele sofria. Mas ele não quis fazer, irmãos. Então, o fato do rei Saul ter ido para a mesma caverna foi um propósito traçado, né, por Deus, para que Saul viesse, irmãos, a ver que o Senhor era com Davi, não é? Porque Deus colocou Saul nas mãos de Davi, mas também nós vemos que Davi não ousou tocar no ungido de Deus, como nós podemos ver na palavra do Senhor. Então nós vamos ler aqui, irmãos, um texto, lá em Romanos, capítulo 8, o verso 28, olha o que nos diz, irmãos. Romanos 8, 28 nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tinha um propósito na vida de Davi. Deus já havia, irmãos, ungido, já anteriormente, através da vida de Samuel, a vida de Davi, para ser o futuro rei de Israel. Deus tinha um propósito para com a vida de Davi, não era coisa pequena, era coisa muito grande, irmãos, porque Davi foi um dos reis mais marcantes, o rei mais marcante, eu posso dizer, dentre os reis
não é daquela época, daquela altura. Então nós vemos que Deus tem um propósito. Então, Deus tem um propósito. Se Deus tem um propósito na nossa vida, tudo vai cooperar para o bem. No final, tudo vai levar para o bem. Então nós precisamos confiar, irmãos, dessa maneira, que nos propósitos de Deus não há coincidência, mas há algo que Deus já pré-estabeleceu para a tua e para a minha vida. Irmãos, na sequência dos versos 5 ao 7 diz: sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Então nós vemos ali, irmãos, que dentro ali, já na caverna, Davi estava ali em contato direto com Saul, e ele não quis fazer nada mal para Saul, e nem permitiu que os seus homens fizessem. Porque se nós voltarmos um pouquinho na história, né, quando a família de Emelec, os sacerdotes, eles foram o quê? Teriam que ser mortos. E Saul pediu para que deixa eu dar o nome, que tirasse a vida do profeta, do sacerdote, aliás, mas ele não quis fazer. E aí ele pediu para que aquele homem, como que é o nome? Fugiu o nome dele agora. Doegues, acho que é mais ou menos assim o nome. Fugiu o nome. Mas ele foi quem tirou a vida, irmãos, do sacerdote. Então, nós vemos que Saul não conseguiu da primeira vez, mas ele pediu para que o outro fizesse. Aquele que estava a espionar, não é aquele que estava, acho que é Doegues, não é? Doegues. Então Doegues foi e tirou a vida. Então, irmãos, nós vemos que aqui Davi não foi dessa forma. Davi respeitou, né, a Saul, por mais que ele fosse daquela maneira, mas ele não quis que fosse tirado a vida, e nem ele tirou e nem quis que os demais tirassem. Então, irmãos, nós vemos aqui o quê? Que Davi respeitou os princípios da hierarquia e da autoridade que estava sobre a vida do rei Saul. Ele ainda era rei de Israel. Ele foi ungido, não pela vontade de Deus, mas porque o povo quis e Deus assim permitiu. Então ele foi ungido rei de Israel. Então nós vemos aqui que Davi respeitou esses princípios, irmãos. Quantas pessoas não respeitam esses princípios da hierarquia ou mesmo da autoridade? Alguém que está acima de alguma maneira, ela precisa ser respeitada. Então, embora Saul não tivesse a postura digna, não se portasse com senso de justiça para com Davi, mas Davi o respeitou como autoridade, alguém que havia sido ungido outrora pelo próprio Deus. Então ele respeitou, ele não foi contra. Irmãos, e nós muitas vezes estamos diante de autoridades terrenas. Nós estamos sobre o governo de um determinado presidente, ou mesmo de alguém que está a governar, a liderar. E quantas vezes nós não concordamos com a postura desses líderes, com a maneira com que eles agem, não é? E muitas vezes com injustiça, mas a palavra de Deus também nos fala, né, que nós não podemos, de alguma forma, vamos dizer assim, ir contra essas pessoas no sentido de querer ser violentos com elas ou de outra forma, mas não, nós realmente confiamos que Deus é o nosso justo juiz, e é Ele que nós vamos clamar, e é Ele que vai intervir e de alguma maneira pode mudar essa situação. Então nós vemos aqui, irmãos, em Romanos, capítulo 13, no verso 1, o que diz a palavra do Senhor? Romanos 13, 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Então nós sabemos que muitas vezes nós podemos ver tanta injustiça, tantas coisas, mas se elas estão ali, vamos respeitá-las quanto autoridades. Então, por mais que nós não concordemos, né, vamos dizer assim, com a postura da pessoa, por mais que nós não concordemos, mas se é autoridade, nós vamos respeitá-los como tais. Então, irmãos, como temos lidado com essa questão, né? Podemos discordar sim, mas nós precisamos
realmente saber que nossa justiça vem de Deus. A nossa justiça verdadeira, a justiça que não falha, é a justiça do nosso Senhor, é a justiça divina. Então, irmãos, nós podemos também ler, tem vários textos, mas talvez pelo tempo, né? Nós temos aqui Provérbios também, no 29, no verso 2, que nos diz: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Alguns falam que o povo geme, né? Algumas traduções, mas nós sabemos que se existem líderes que são pessoas perversas, pessoas que não têm Deus no coração, quem sofre é o quê? É o povo. Então nós vemos que aqui não foi diferente. Saul estava à frente de um povo, não é? E Davi fazia parte também desse povo, vamos dizer assim. Ele era um liderado, mas Saul tinha um coração muito mau. Saul tinha perversidade no seu coração, porque ele deixou que Satanás entrasse, deixou que a ira entrasse no seu coração, deixou que a inveja entrasse no seu coração. Então a atitude dele eram atitudes insanas e que colocavam o povo a sofrer, colocava Davi em situação difícil, como aquele que estava sendo perseguido e não tinha paz na sua vida. Por quê? Nós sabemos que Saul era um líder que estava totalmente fora do propósito de Deus. Então, irmãos, hoje nós podemos trazer também para o lado da igreja. Existem também os pastores, né, os líderes das igrejas, e precisam ser respeitados, sim, não como naquele contexto, não é? Mas como a palavra do Senhor nos traz lá em Hebreus 13:17. Nós estamos a falar sobre liderança, né, irmãos? Lá em Hebreus 13:17, vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, se Deus instituiu, se Deus colocou líderes, pastores, eles estão aqui, irmãos, para obedecer. No caso, nós temos que obedecer e eles têm que obedecer a palavra do Senhor. Enquanto o líder está dentro dos princípios da palavra, enquanto o líder está, né, realmente a trazer a palavra do Senhor de maneira como deve ser, irmãos, ele é autoridade na igreja, então ele precisa ser também respeitado. Então, irmãos, nós vemos que Davi respeitou esses princípios de hierarquia, de autoridade. Na sequência, irmãos, dos versos 8 a 11, diz aqui para nós: depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe referência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos. E aí nós vemos, irmãos, na sequência do que nós já lemos, não é? Tudo que é falado pelo próprio Davi, que ele teve condições de tirar a vida de Saul, mas que ele não fez. Ele o tratou, vamos dizer assim, como autoridade, com respeito. E aí nós podemos ver aqui, irmãos, que nós não devemos pagar o mal com o bem. O que podemos compreender é que, para que os servos, irmãos, os servos de Deus, não compete a justiça, não compete a justiça a nós, mas a justiça vem do nosso Deus. É o nosso Deus quem vai pleitear. Então, por mais que nós sintamos injustiçados por determinada situação, nós não podemos ir lá e tentar resolver, pagar o mal com o mal, não. Vamos pedir a Deus, vamos interceder ao Senhor, né? Como meu sogro sempre fala, quando não tem jeito, dobra os joelhos e clama a Deus. Então, quando não há jeito, quando nós não vemos um escape, uma solução para a situação, colocar os joelhos no chão e clamarmos a Deus. Né? E se colocar os joelhos no chão não necessariamente é dobrar o joelho, mas você buscar a Deus. Você colocar a situação nas mãos do Deus, que é o seu justo juiz, e é Ele que vai saber julgar a sua causa. Então nós precisamos realmente pagar o mal com o bem e não o mal com o mal. Então, irmãos, logo na sequência do verso 11, Davi chama Saul de pai. Então Saul tinha uma autoridade patriarcal, porque ele era casado com a filha de Saul. Então ele tinha esses laços, irmãos. Ele selecionou a Saul, Davi, como pai.
Então Davi era casado, como todos nós sabemos, com a filha de Saul, que era Mical. E então ele era o quê? Da família. Ele fazia parte da família real. Então, irmãos, nós vemos também nesse versículo a prova da vitória sobre Saul. Nós vemos que o fato de que Davi ter conseguido chegar onde chegou, né, próximo de Saul, ter tirado um pedaço da orla do seu manto, nós vemos que ali Deus, né, era com ele, e ali era essa prova, a prova de que Deus colocou Saul nas suas mãos. Mais uma vez, irmãos, nós vemos que no decorrer da história, a fidelidade de Davi, sempre em meio a momentos difíceis, de morte, do vale da sombra da morte, em algum momento Deus dava escape, né? E nesse momento a prova de que Deus estava do lado de Davi, mais uma vez, porque ele teve essa condição. Deus levou Saul para a mesma caverna, e naquele momento Davi esteve a ponto de tirar a vida de Saul, mas ele não quis assim o fazer. Então nós vemos que esse momento foi um momento marcante, irmãos. Ali foi um momento marcante. Essa oportunidade que ele teve, assim, era uma oportunidade ímpar. Os homens falaram, esta é a hora, né? Deus entregou ele nas suas mãos, tira a vida dele. Mas ele não o quis fazer, irmãos, porque ele quis pagar o mal com o bem. Ele não quis pagar o mal com o mal. Então assim deve ser a postura do servo de Deus. Irmãos, na sequência dos versos 12 ao 15, diz o 12, julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não está contra ti. Então aqui nós vemos que Davi, irmãos, começou a relatar, né, que o desejo dele não era de mal, ele não tinha nada contra Saul, né, embora tinha muitos motivos, né, mas ele não queria. Davi era da paz, Davi era um homem que servia o Senhor, era um homem fiel ao Senhor e que não queria sair dos propósitos que Deus tinha para cumprir na sua vida. Então Deus, irmãos, Ele é Deus que conhece o nosso coração. Ali Ele começou a abrir o seu coração, Ele começou a rasgar o seu coração diante de Saul para dizer que ele não queria, que por mais que os homens dissessem, né, mal sobre ele, por mais que as pessoas chegassem, né, vamos dizer assim, entre aspas, fazer uma fofoca, né, Davi não é boa pessoa não, viu? Davi quer tirar a sua vida. Não, ele estava ali para dizer, de fato, que ele não queria o mal de Saul. Então nós vemos, irmãos, que Davi confiava em Deus e o tinha como seu reto juiz. Então nós vemos aqui a confiança de Davi colocada somente em Deus. Esta é a confiança. Devemos, irmãos, entregar tudo a Deus, nossa causa, para que o Senhor a julgue, pois Ele é imparcial. Quantas vezes nós vemos decisões, irmãos, dessas terrenas que são parciais? Quantas decisões, irmãos, nós vemos que tem um viés político ali no meio, mas nós vemos que o nosso Deus é um justo juiz e Ele é imparcial. Ele não vai julgar a pessoa se ela fez o mal, ela não vai julgar ela da maneira boa, vamos dizer assim. Deus vai vir a ira do Senhor. Da mesma forma, se a pessoa for uma pessoa que teve boas atitudes, Deus vai ser com aquela pessoa. Então, não que nós somos melhor que ninguém, irmãos, mas nós estamos aqui na casa do Senhor para aprender a fazer as coisas como elas devem ser, porque a palavra do Senhor é a nossa bússola. A palavra de Deus ela que nos instrui, ela que é lâmpada para nossos pés. Então ela que vai nos instruir para nós ir para os caminhos certos, agir a maneira correta de agir. É a palavra do Senhor quem nos instrui. Então, que nós possamos, irmãos, saber que nós precisamos confiar no Senhor e tê-lo como nosso juiz, porque Ele vai julgar a nossa causa de maneira correta, de maneira como deve ser. Então nós vemos também, irmãos, que Davi, nesses versos 12 ao 15, ele demonstrou o quê? Humildade, não é? Ele viu sua situação humana desfavorável, né, diante de um rei insano. E ele tinha, irmãos, naquele momento ele se compara, né? Acho que não sei se é assim, no verso 14, ele se compara a um cão morto, quer dizer, a uma pulga. Ele se coloca numa posição o quê? De que ele não era nada, que ele não podia nada,
mas que Deus era tudo na vida dele, porque ele confiava no seu justo juiz, que era o Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, que nós venhamos, assim como Davi, confiarmos no Senhor, não é? O que temos feito diante das adversidades? Tentado resolver com as nossas próprias mãos? Ou temos entregado a nossa causa ao Deus Todo-Poderoso? Então nós precisamos o quê? Refletir, irmãos. Nós não podemos tomar, né, atitudes precipitadas. Nós não podemos querer resolver as coisas com as nossas próprias mãos. Vamos entregar ao nosso Deus. Vamos entregar ao nosso justo juiz. Irmãos, na sequência do verso 16 ao 19, onde diz aqui: tendo Davi acabado de falar a Saul essas palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Aí nós vemos aqui já a manifestação de Saul. Saul reconhecendo, né, vamos dizer assim, né, não posso afirmar, talvez entre aspas, reconhecendo que Davi realmente estava sendo bom, uma pessoa de atitude correta, que ele não estava pagando o mal com o mal, mas com o bem. Então nós vemos que Saul é como se ele tivesse a reconhecer, né, a postura de Davi, a postura correta de Davi. Irmãos, ele até fala aqui que ele o quê? Que ele chorou, não é? Ele falou meu filho também com Davi, quer dizer, Davi falou pai com ele falou filho. Só que, irmãos, nós precisamos refletir sobre como estava o coração de Saul. E nós podemos observar, irmãos, que as nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. Então não resulta nós falarmos muito bonito, não resulta nós falarmos coisas bonitas se nosso coração está cheio de coisas ruins, se nosso coração está cheio de maldade. Então Saul disse muitas palavras bonitas sobre Davi, talvez até parecendo até que ele reconheceu tudo, né? Mas na verdade, irmãos, esse choro dele não convence, porque ele estava com o coração cheio de perversidade. Ele estava com o coração realmente, tanto é que depois nós vamos observar que ele continua a perseguir Davi. Ele não para de perseguir Davi. Então nós vemos que ali não houve arrependimento, ali não houve nada. Foi um choro, irmãos, na verdade, de saber que Deus era com Davi, de saber que ele esteve às mãos, né, do próprio Davi, que Davi poderia ter tirado a vida dele, ele estava numa situação vulnerável. Então foi um sentimento até talvez de orgulho no coração dele. Não é um sentimento realmente que não era verdadeiro, não é? Mas ele mostrou como se fosse ali através das palavras. Então, irmãos, o rei Saul sabia que Davi era um bom homem, mas o rei, movido pela inveja e o medo de perder o reino, não dava o braço a torcer. Então, naquele momento, vimos o rei Saul declarar, né, de fato, que Davi era uma boa pessoa. Mas nós vemos que não, de fato, não pareceu ter realmente um arrependimento ali no coração. Então, irmãos, nós vemos que nós podemos falar, né, muito bonito, mas nós temos que verdadeiramente viver a palavra do Senhor, mostrar, irmãos, para as pessoas um diferencial. Quando a palavra do Senhor fala que nós temos que ser o sal da terra, nós temos que ser o sal da terra. Quando a palavra de Deus fala que nós temos que ser luz para o mundo, nós temos que ser luz para o mundo. E isso, irmãos, é nós sermos moldados pela palavra do Senhor, é nós ouvirmos a palavra do Senhor e colocarmos elas em prática em nossas vidas. É isso que vai fazer a diferença. Então, irmãos, para nós já caminharmos para a finalização, do verso 20 ao 22, diz: agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa do meu pai. Então jurou Davi a Saul, e esse se foi para a sua casa. Porém, Davi e os seus homens subiram ao lugar seguro. Então, irmãos, nós podemos observar aqui nessa finalização desse capítulo que o fechamento, irmãos, é que o tempo de Deus, ele é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. O rei Saul, né, num momento de sobriedade, reconhece a legitimidade de Davi como sucessor do trono de Israel. Então, irmãos, nada melhor do que o passar do tempo para que as coisas possam ir para os seus devidos lugares. Então, muitas vezes nós queremos algo, não é? Estamos passando por um momento difícil, né, pelo Vale de Jaboque,
e precisamos chegar, né, do outro lado. Mas se nós confiarmos no Senhor, se nós entregarmos a Ele a nossa causa, Ele vai julgar muito bem, e nós, com o passar do tempo, né, as coisas vão vir às claras, né, tudo vai se fazer cristalino diante dos nossos olhos, e nós vamos começar a perceber que, de fato, aquela forma com que aconteceu era a melhor forma de acontecer, porque foi a forma que Deus quis, não é? O tempo também é o tempo de Deus, é o tempo perfeito. Então nós podemos observar, como lá em Eclesiastes 3:1, que diz que há um tempo para todo propósito de Deus debaixo dos céus. Então nós podemos observar em outros textos mais, como o próprio Eclesiastes, né, que nós falamos agora. Eclesiastes é o capítulo 8. Deixa eu ver aqui. Eclesiastes 8. Vamos ler 8:6 a parte A. Eclesiastes 8:6 a parte A. Porque para todo propósito há tempo e modo. Então, para o justo, irmãos, há o tempo e o modo. O tempo de Deus, há o modo de Deus trabalhar, a maneira de Deus operar. E como também nós vemos lá em Salmos 41, que todos nós conhecemos, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem muitos que estão ali no Salmo 70, né? Apressa-te, né, Senhor? Porque você quer ver logo a solução do problema. Mas muitas vezes nós temos que estar no Salmo 40, esperar com paciência do Senhor. Então, o tempo do Senhor é perfeito. Né? Se nós estamos fazendo a vontade do Senhor, se nós estamos cumprindo com a palavra do Senhor, o tempo de Deus vai ser perfeito, a maneira de Deus agir vai ser perfeita. Então aqui Davi perseverou, Davi não se deixou entregar pelos intentos de Saul, pelas perseguições e morte, mas ele continuou firmado no seu justo juiz, no Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, para nós aqui concluirmos a palavra. Então, nesse texto, irmão, nós vimos que em Davi como se fosse uma tipologia de Cristo, não é? Pois também Jesus, né, Cristo sofreu perseguição, não é? Davi seria o futuro rei de Israel. Jesus foi o verdadeiro e o tremendo e o grandioso rei de Israel, não é? Por mais que não quiseram aceitar Jesus, né, como o Filho de Deus, como verdadeiramente o rei, porque lá em Filipenses fala que o Senhor se esvaziou de toda a sua glória. Ele estava sentado à destra do Pai, mas ele não se deixou, irmãos, levar por toda aquela a glória que ele estava, mas porque, irmãos, ele estava com um propósito também de cumprir, né, que era morrer por nós, pelos nossos pecados. Então nós vemos aqui em Davi uma tipologia de Cristo. A injustiça humana é muito dura, irmãos, e nos traz indignação. Né? Quantas vezes, irmão, nós presenciamos injustiças de uma pessoa para a outra, né? Ou até de líderes, né, que estão a governar, que caberia a eles fazer a justiça, mas eles fazem, na verdade, injustiças. Nós precisamos agir, irmãos, como Davi, né? Confiar no Senhor e esperar em sua justiça. O tempo dirá, né, muito sobre os lados, e o tempo de Deus é perfeito. Então é necessário que nós sejamos pacientes. Deus, melhor do que ninguém, irmãos, vai julgar a nossa causa. Então, que assim nós possamos refletir sobre essa palavra, né? Que nós possamos verdadeiramente entregar ao Senhor, né? Dobrar nossos joelhos e pedir a Deus que faça justiça diante das injustiças. Assim foi com Davi. Davi perseverou, Davi foi paciente, Davi confiou e no final Deus deu a vitória para ele. Então, que assim nós venhamos refletir sobre essa palavra. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Para terminar então este nosso culto, nós vamos cantar o hino do cantor cristão 457. É um hino que diz exatamente isso, que nós devemos confiar em Cristo, pois é Deus que nos conduz à vitória e que Ele sempre nos conduz, mesmo no meio dos perigos e das tentações, como Davi sofreu. Podemos confiar em Deus, que sempre vê as nossas aflições. Então, de pé, vamos cantar este último hino deste culto de hoje, nesta manhã. Confiança em Deus.
dirigir a palavra de oração final e também na bênção. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos por tudo, meu Pai. Te agradecemos pela Tua fidelidade, meu Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia podermos estar aqui na Tua casa, podemos, meu Pai, ouvir, Senhor Deus, os louvores, adorar o Teu nome, Senhor, podermos ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, que é viva, eficaz, meu Pai, que penetra até a divisão da alma. Senhor Deus, que possamos guardar, Senhor Deus, a Tua palavra em nossos corações. Deus, que possamos colocar em prática a Tua palavra, que possamos descansar em Ti, meu Pai, e realmente confiar no Senhor e saber que o Senhor é o nosso justo juiz e é o Senhor quem julga as causas, meu Pai. Senhor Deus, nós Te louvamos por tudo, meu Pai, que o Senhor abençoe cada um dos irmãos, meu Pai, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, meu Pai. Senhor Deus, que o Senhor nos dê realmente uma semana de vitória. É o que nós pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um dos irmãos. Os irmãos digam Amém. Vamos então ficar em oração enquanto ouvimos o corpo. Peço aos irmãos então que fiquem nos vossos lugares, porque a Marta vai ter então uma prendinha para oferecer a cada um.